A polícia é talvez um dos órgãos mais achincalhados de toda a história da mídia brasileira. Foi principalmente com o advento do governo petista que tal depreciação e às vezes até ridicularização foram tidas como uma prática tão conjunta e bem orquestrada que grande parcela da sociedade, principalmente dos jovens, com o passar do tempo, desenvolveu uma péssima interpretação a respeito daqueles que dão a própria vida para garantir a proteção do cidadão de bem. Há décadas, o setor da comunicação tenta desconstruir a verdadeira imagem dos agentes da defesa, cujos são, em sua maioria, pessoas honestas e que dão a própria vida a fim de proporcionar o bem-estar social. E para se garantir nesta desconstrução coletiva, a mídia brasileira hoje anda maciçamente aparelhada e locupletada com sociólogos, especialistas em segurança pública, críticos, cientistas sociais, psicanalistas e professores universitários de esquerda que visam desmantelamento dos órgãos de defesa pública para que, no fim, façam valer a velha tática do caos social, cuja fora intensamente proposta pelos próprios marxistas frankfurtianos desde a primeira metade do século XX. Um fato claro que indica a total inversão de valores criada pela mídia é que só em 2022 houve mais de 50 mortes de policiais em todo o Brasil. A polícia brasileira é uma das que mais morre no mundo inteiro. E quantas reportagens especiais foram feitas pela Globo, Record, SBT ou Band para homenagear esses heróis mortos durante o combate ao crime em todos esses anos? Absolutamente nenhuma. Criticar criminosos hoje não faz parte da pauta do mercado editorial. Pelo contrário, é necessário tratar bandidos e marginais como suspeitos e meras vítimas desta sociedade machista, patriarcal, opressora e capitalista. Para os nossos queridíssimos especialistas e redatores de jornais, a violência é algo fruto da extrema-direita radical, que em vez de pregar paz, amor, igualdade e diversidade, tenta combater o crime a todo momento com mais força do que os criminosos e que, por isso, aumenta a voracidade de bandidos no país. Balela. Bandidos são bandidos porque possuem má índole e são assim por conta da natureza vil e desumana. Não há discussão a respeito disso. A operação realizada na penúltima terça-feira, por exemplo, no dia 24, pelas polícias Militar, Rodoviária e Federal na Vila Cruzeiro, localizada no Complexo da Penha, região norte do Rio de Janeiro, foi mais uma clara evidência de que os nossos heróis de fada são e sempre estiveram obstinados e assíduos na garantia da segurança e no bem-estar da população de bem, diferentemente daquilo que é propagado na grande mídia, que costuma sempre classificar as ações das polícias nas favelas como sendo truculentas, arbitrárias, abusivas e autoritárias. Foram mais de 12 horas de operação que deixou pelo menos 24 mortos. Agora, será que todos esses 24 atingidos eram almas limpas, puras e inocentes? Não mesmo. A maioria era, na verdade, composta por bandidos e narco-guerrilheiros fortemente armados que entraram em confronto com a polícia, sendo que grande parte já tinha passagem por furto, roubo, assassinato, porte ilegal de armas, tráfico de drogas, associação ao tráfico, sequestro, cárcere privado e formação de quadrilha. Porém, logo após a operação, a mídia, com toda a sua militância composta de garotinhos mimados e lacradores, veio em peso tentar desconsiderar o trabalho realizado pelas polícias, classificando-o como um massacre e mais um ato desmoderado realizado pelos agentes de segurança pública. Essa mania de colocar bandidos e policiais como dois pesos de mesma medida já é a prática antiga da esquerda caviar. Polícia e bandido para a mídia formada por militantes esquerdistas são como dois adversários que precisam seguir o mesmo potencial de ação. Isso é, os dois precisam fazer parte de uma mesma categoria de peso para que tudo saia justo e equilibrado no final. A classificação feita pela mídia é sempre a mais estúpida de todas. Se não teve nenhuma baixa policial, então os bandidos não tiveram uma morte merecida. Agora, se teve baixa policial, é porque tudo não passou de uma mera falha da segurança pública. Acredite, durante a operação na Vila Cruzeiro, os bandidos não estavam portando guarda-chuvas nem furadeiras, assim como a Globo Lixo, com seus pseudo-especialistas, adoram choramingar a fim de passar pano para a bandidagem. Pode vir à cabeça a seguinte hipótese, digamos assim, um cidadão com um fuzil, de costas, estou aqui montando um cenário possível, plausível ou não, de costas, e a possibilidade de um sniper, de um policial, executá-lo sem ele estar representando nenhuma ameaça. Mas como o senhor diz que isso que o senhor propõe, ele está de fuzil na mão. Ameaça. O senhor entende que qualquer pessoa... Se ele não for abatido, ele vai usar o fuzil para acertar quem quer que esteja na frente dele. Porque isso não é, me perdoe, governador. A gente já teve vários casos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de guarda-chuva, furadeira... Normalmente sniper não atira em quem está de guarda-chuva. Esses marginais, na verdade, portavam fuzis, pistolas e até granadas. Algumas armas apreendidas, inclusive, eram de fabricação estrangeira, com precisão de até 500 metros e com capacidade de disparar até 800 tiros por minuto. É claro que também nós não devemos comemorar esse assassinato em massa como se nós fôssemos meros bárbaros desalmados.
Nós, conservadores, graças à nossa cristandade, somos racionais e prezamos, acima de tudo, pela nossa humanidade. Por isso, jamais acreditamos na morte como a solução para todos os problemas relacionados à bandidagem. No entanto, há certas ocasiões onde é necessário tomar decisões extremamente difíceis e que, no fim, acabam que uns precisam ser, sim, eliminados para garantir vida àqueles que carregam sangue do bem em suas próprias veias. E tem mais, num país onde morrem mais de 70 mil pessoas por ano, vítimas de latrocínio, é óbvio que é preferível que seres desprezíveis sejam eliminados o quanto antes, em vez de receberem boa vida na cadeia, após terem assassinado uma pilha de gente inocente com suas próprias mãos. É necessário o senso das proporções. A vida da moradora Gabriela Ferreira da Cunha, por exemplo, de 41 anos, cuja fora baleada por uma bala perdida enquanto estava dentro de casa, valia mais do que a de todos aqueles bandidos juntos. A vida dessa moradora, sim, merecia ser fruto de discussão nos ambientes jornalísticos, e não a desses pulhas vagabundos que são tidos como coitadinhos pelos jornalistas panacas que adoram agradar seus próprios chefes para não perderem seus empregos corruptores e seus salários gordos no final de cada mês. Mais ainda, num ambiente de guerra, assim como são as favelas cariocas, não por culpa da polícia, mas sim por causa dos próprios traficantes que amedrontam os moradores para adquirirem novos territórios, investigar de onde partiu uma determinada bala que atingiu uma determinada vítima inocente é mais uma clara evidência de que querem sim colocar bandidos e policiais como dois pesos de mesma medida. Agentes de defesa têm um único intuito: acabar com a bandidagem. Durante uma troca de tiros, é óbvio que as balas não saem com 100% de precisão, mesmo que os policiais passem por todo o treinamento do mundo. Nenhum policial sobe uma favela com um pente de balas minuciosamente contadas para acertar a cabeça de cada miserável. Algumas balas durante uma troca de tiro escapam e infelizmente podem acertar um inocente. Falhas policiais infelizmente acontecem, mas não podem ser julgadas de forma equivalente às dos bandidos. E sob a premissa de prender em vez de matar, é totalmente impossível esperar que policiais prendam bandidos que atiram com armas muito mais poderosas e eficientes do que as deles. Só resta uma única opção aos policiais que levam bala aos montes: receber bandidos com balas também, porém de uma forma muito mais certeira e incisiva. Algemas, obviamente, não param balas. Mas talvez você esteja pensando neste exato momento: por que será que estamos vivendo num país cada vez mais canalha e tão desproporcional assim? Bom, prepare-se porque lá vem diarreia. Fachin, do STF, carinhosamente chamado aqui no canal de Ministro Foquim, impossibilitou a chegada de helicópteros policiais nas favelas cariocas sob pretexto da pandemia, o que só contribuiu em transformar o Rio de Janeiro num refúgio de marginais perversos vindos de todo o país. A decisão do Foquim de proibir as polícias de entrarem nas favelas e combater o crime organizado só teve o efeito de fazer com que mais bandidos de outras regiões do Brasil escondessem dentro do Rio de Janeiro. Eles tiveram mais tempo para se organizar e para aumentar seus arsenais. Graças ao nosso queridíssimo STF, os bandidos de todo o país agora estão tomando conta da liberdade do povo carioca. Se o povo brasileiro não tiver a mínima decência de não aceitar de vez a tirania e a safadeza desta corja de juristas que só servem para atender e carimbar todas as decisões do Foro de São Paulo, a maior organização criminosa de toda a América Latina, e se também não pararem de dar ouvidos aos canalhas e cúmplices de toda esta patifaria, como os jornalistas e especialistas e palpiteiros umbigocêntricos da grande mídia, os burocratas continuarão esmagando a paz e a tranquilidade de toda a sociedade, abrindo espaço para bandidos e favorecendo cada vez mais o morticínio de pessoas inocentes. Esse papo de instituições democráticas de direito não cola mais. Ele não passa de um mero discurso adocicado para abrir espaço para a ditadura jurídica. Nós jamais devemos respeitar esses 11 palhaços togados que se sentem os verdadeiros deuses do Olimpo, destruindo toda a liberdade da nossa nação. A verdade é esta: ou o povo sai às ruas e mostra quem é verdadeiramente supremo, ou ele jamais saberá qual é o verdadeiro significado de liberdade. Vamos proteger a nossa polícia, proteger nossas futuras gerações e banir da vida pública de vez aqueles que nada fizeram por este país a não ser aproveitar do nosso dinheiro proveniente do nosso suor. E isso também vale perfeitamente para os militantes enrustidos da grande mídia. Ou eles prezam pela verdade e pelo bem comum, ou serão extirpados de qualquer espaço público que seja. Chega de canalice, chega de inversão de valores. Sejamos decentes nas nossas escolhas. Vamos valorizar os nossos policiais, que dão duro para salvar as nossas vidas, porque são eles que sobem as favelas, que combatem o tráfico, pegam em armas, e não esses palpiteiros que vivem cagando regras e utopias debaixo de seus ares
condicionadas.